Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Lucielda Silva, professora de corte e costura, modelagem e costura criativa. O nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura e será do cropped com decote quadrado que eu modelei no vídeo passado. E para você que tem interesse em comprar o molde dessa peça, o link de compra vai ficar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar o passo a passo de corte e de costura dessa peça? Vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui vamos pro corte de mais uma peça. Para fazer esse cropped, eu vou usar esse tecido aqui, que é um crepe. Tem um lado aqui, ó, o lado de dentro é acetinado. Eu tenho aqui cerca de 70 centímetros. Aqui é uma sobra, ó. Tem essas partes aqui que já estão cortadas, mas tem cerca de 70 centímetros, o molde é compatível com o tamanho M, então vai dar para fazer tranquilamente. Vou iniciar aqui já posicionando o tecido. Então aqui eu coloquei o tecido, ele está dobrado, aqui são as orelhas e lá no cantinho eu tenho a dobra do tecido. Vou iniciar aqui fazendo mais uma dobrinha, porque eu quero fazer a frente forrada. Então vou posicionar nessa dobra o meio frente, o centro frente, que assim, quando eu cortar aqui, já sai duas partes que eu preciso, para o lado de fora e também para o forro. Vou só prender aqui com os meus pezinhos e venho fazendo o corte rente com a borda do molde. Cortei aqui o meio frente, agora eu vou posicionar aqui a lateral. Já vou prender aqui com os pezinhos e fazer o corte também. Cortei uma vez a lateral, agora eu preciso cortar a lateral novamente para o forro. Cortei aqui a lateral também, ó, duas vezes. Agora, já vou vir aqui para a parte costa. A parte costa, preciso posicionar o centro aqui na dobra do tecido. Cortado aqui a parte costa. Agora eu já vou cortar essas partes aqui, a manga, o punho da manga e o coisinho também. Posicionando aqui, ó, uma parte da manga, prendo aqui com os pezinhos e agora eu vou fazer o corte. Cortei aqui a primeira parte da manga, já vou vir aqui para a outra, posicionando aqui, ó, a outra parte da manga, também vou fazer o corte. E agora eu vou cortar aqui essas partes que é o cós e o punho. E aqui eu já vou posicionar o moldezinho do punho e vou cortar também. E aqui pro cós, ó, vou fazer uma dobra no tecido e aqui eu vou dobrar novamente. Vou encaixar essa parte aqui do centro na dobra. E assim ele vai sair uma tira inteira aqui na parte de baixo. Vou prender aqui com os pezinhos e fazer o corte. E aqui ele vai ficar assim, ó, uma tira inteira. É o coisinho da parte frente. Eu vou cortar novamente para o cós das costas. Cortado aqui todas as partes, tudo pronto. Agora vamos para a costura. E aqui para a costura do cropped, eu já vou iniciar costurando as laterais aqui da frente, costurando aqui juntamente com o meio frente. Essa parte aqui é a lateral, eu vou encaixar aqui nessa outra, ó, que é o meio da frente. E vou passar a costura encaixando aqui essas duas partes. Eu vou passar assim diretamente, não vou colocar alfinetes nem alinhavar, mas se você tiver qualquer dificuldade, eu recomendo que você coloque os alfinetes ou então passe um alinhavo, porque ajuda bastante. Já passei aqui o primeiro lado,
Já vou mostrar aqui como ficou certinho aqui o encaixe do recorte. Agora eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado, mas primeiro eu vou marcar aqui a altura que ficou desse decote. Porque o tecido é maleável, então muitas vezes a gente não faz essa conferência, não marca e acaba cedendo um pouquinho o tecido a hora que vai costurar e ficando um lado mais baixo que o outro. Então fazendo assim a marcação, você já sabe que vai ficar certinho lá o outro lado. Desse outro lado aqui eu já vou iniciar pelo decote, ó, colocando exatamente a marcação que eu acabei de fazer. E aí é só seguir costurando, encaixando aqui essa lateral até chegar na cintura. Sempre passando aqui com a margem de 1 centímetro, que foi o que eu deixei lá no molde. Já estou finalizando aqui na cintura. E aí ficou assim a frente, ó, com as duas laterais costuradas. Agora eu preciso repetir esse mesmo processo aqui para a outra parte, que é o forro. Já costurei também aqui, ó, os recortes da parte do forro. Isso aqui depois eu vou passar ferro abrindo as costuras. Agora eu vou continuar aqui passando a bainha lenço aqui nos recortes do meio da manga. Já venho aqui, ó, nessa parte e vou passar a bainha lenço. Para isso, eu inicio aqui fazendo uma costura, dobrando meio centímetro e costurando bem na bordinha, o máximo que eu conseguir aqui. Eu vou passando essa costura bem fininha, bem na bordinha dessa dobra mesmo. Aqui é só seguir fazendo esse processo de passar a costura bem fininha, próximo à dobra. Já estou aqui finalizando. Ficou dessa forma, ó, bem fininha. Tem uma sobrinha de tecido aqui, de margem do tecido, e eu preciso cortar toda essa sobrinha. Vou aparar, deixar bem certinho aqui, ó, tirando esse excesso em toda essa parte que eu costurei. Aqui eu já aparei. Já cortei a sobrinha, vou fazer uma outra dobra bem fininha, só a mesma dobrinha que eu iniciei costurando. E vou costurar novamente em toda essa parte até chegar aqui no finalzinho da manga. Aí vai ficando uma bainha bem fininha, bem estreita, e essa é que a gente chama de barra lenço. Passei aqui, ficou assim, ó, bem fininha. E agora eu vou repetir esse processo aqui com as outras partes. E aqui eu já fiz a bainha lá nas mangas todas, e agora eu vou fazer aqui o acabamento do decote, ó, dobrando aqui meio centímetro 2 vezes e passando a costura. Aqui eu não tô fazendo bainha lenço, eu tô já dobrando diretamente aqui 2 vezes com meio centímetro e passando a costura. Vou fazer isso aqui em todo o decote. Já finalizando aqui, chegando do outro lado, aqui na parte do ombro. Vou finalizando a costura, vou mostrar aqui como ficou. Ficou assim, uma bainha fininha com meio centímetro. E aqui eu vou passar ferro nessas partes aqui, vou passar ferro também aqui abrindo as costuras dos recortes da frente e aproveitando, eu já vou passar também dobrando aqui essa parte que foi o coisinho aqui e também a parte do punho da manga. Vou passar ferro em tudo isso e volto para continuar aqui. E aqui eu já passei ferro em todas as partes. Essa parte aqui da bainha da manga, quando a gente costura, ela fica um pouquinho ondulada, né? Mas quando passa ferro fica bem retinha. Aqui o cós e os punhos, só passei ferro dobrando ao meio das tiras. E aqui, aproveitando, passei ferro também aqui no decote. Já ficou bem assentadinho, bem arrumadinho. E vou mostrar aqui a parte dos recortes, como eu passei ferro abrindo aqui as costuras bem certinho para não ficar com volume. Aqui essa parte que tava assim, eu fiz um pique para passar ferro, ó, e ela ficar assim certinha para passar aqui a costura fechando o decote. Agora, continuando aqui, eu vou unir essas duas partes aqui, direito com direito, e vou passar uma costura em todo esse decote. Já venho aqui iniciando pelo ombro, vou alinhando aqui os dois tecidos, a parte de fora com o forro,
e vou passando a costura aqui em todo o decote, sempre seguindo a margem de costura de 1 centímetro. Passei aqui em volta de todo o decote. Agora aqui bem no cantinho eu vou fazer um pique para soltar esse tecido a hora que eu desvirar e para ele não ficar repuxando. Preciso cortar aqui bem certinho até o cantinho aqui, até chegar na costura. Cortei aqui, ó, fiz o pique, ficou dessa forma. Vou fazer isso mesmo aqui com o outro lado, para ficar dessa mesma forma. Ó, já fiz aqui também, ficou certinho. Agora eu posso vir aqui e passar a costura de pesponto rente. Coloco assim a sobra para o lado do forro, essa sobra de margem de costura. E vou passando um pespontozinho aqui na bordinha. Lembrando que esse pesponto ele fica em cima dessa parte aqui do forro. Já finalizando aqui, chegando no outro ombro. Ficou assim, ó, o pesponto do lado do forro, bem certinho aqui. Agora eu vou continuar aqui fazendo a costura dos ombros. Já vou colocar aqui o ombro frente com o ombro costa, posicionar aqui certinho. Aqui para o ombro eu vou fazer assim, ó, passar uma costura com o ombro da frente aberto. E aí depois é que eu passo uma segunda costura dobrando aqui o forro por cima. Ficou dessa forma. Agora eu vou dobrar aqui esse forro por cima dessa outra, deixando bem rente aqui no decote. Eu venho e passo uma segunda costura. Eu não gosto de passar já dobrando as duas partes, porque às vezes acontece de ficar uma sobrinha, uma pontinha aqui na parte do decote. Aí compromete o acabamento da peça. Então assim eu consigo deixar bem rente, ó, como eu vou mostrar aqui para vocês. Desvirando aqui, veja que nessa parte aqui, ó, do decote ficou bem rente, não ficou nenhuma sobrinha. Vou repetir aqui para o outro ombro. Já fiz aqui a mesma costura, ó, da mesma forma, ficou bem certinho. Agora eu vou continuar aqui com o fechamento lateral, bem simples aqui, só juntar aqui os tecidos, colocar direito com direito e passar uma costura unindo aqui essas partes, frente e costa. Iniciando aqui pela cava, eu vou descer essa costura até a cintura aqui desse cropped. Finalizei esse lado, o outro lado ficou dessa forma. O outro lado eu não vou passar agora, eu vou passar o overlock primeiro, porque a costura precisa ficar aberta para a colocação do zíper. Agora eu vou continuar aqui com a parte da manga. Já vou fazer aqui a parte de franzido dessa manga, ó. Venho aqui nessa parte mais redondinha, essa parte de cima da manga, e faço uma marcação. Não tem assim um ponto exato. Pego mais ou menos aqui, ó, um pouco acima da metade da manga, faço essa marcação. Vou fazer da mesma forma aqui na outra parte, inclusive eu vou medir aqui uma com a outra para ficar o franzido certinho, tanto do lado costa quanto também do lado frente. Fiz aqui as marcações e agora eu vou passar as costuras para franzir. Para franzir eu sempre passo duas costuras, uma na bordinha e outra com meio centímetro de distância. Já vou passando aqui a primeira, certinho na borda dessa cabeça aqui da manga. E agora eu vou passar a segunda costura com a distância de meio centímetro. Já venho aqui passando certinho, até chegar na mesma marcação aqui que eu tinha feito a primeira costura. Tirando aqui, agora eu vou franzir. Vou separar aqui as duas linhas. Eu puxo sempre as linhas de baixo, que ficou da bobina, porque fica mais fácil para formar aqui o franzido. Eu vou puxando assim e vou formando aqui esse franzido. E aqui eu vou arrumando esse franzido, vou deixando aqui tudo certinho. Agora eu preciso repetir esse processo aqui para o outro lado. Aqui eu já fiz a mesma coisa, fiz um franzidinho também. Esse espaço aqui, ó, do franzido é cerca de 8 a 10 centímetros. Agora eu venho aqui com a parte costa,
Vou colocar aqui por cima da parte frente, formando aqui o transpasse que tem em cima da manga e vou passar uma costura para fixar aqui essas duas partes, para unir essas duas partes de frente e costas da manga. Vou acomodando aqui essa partezinha franzida e passando essa pequena costura que vai servir basicamente só para unir aqui as duas partes. Vou retirando aqui, tirando aqui essas pontinhas de linha. Já vou mostrar aqui como ficou assim a parte do transpasse. Lá no modelo inspiração, essa parte final aqui da manga também tinha franzido, tinha um pouquinho de franzido, mas eu não quis colocar, vou deixar assim retinho mesmo. Então eu já venho aqui para a colocação do punho, aqui no avesso da manga. Estou aqui, ó, com a tirinha, que vai ser o punho, com o retângulo do punho. Abro aqui a tirinha para costurar só em uma camada do tecido e venho costurando aqui com a margem de 1 centímetro. Finalizando aqui essa primeira parte, vou retirar, vou encaixar aqui, ó, na segunda parte da manga, bem no finalzinho aqui da lateral, encaixo todo o tecido e também passo uma costura. Também vou passar uma costura aqui com a margem de 1 centímetro, é sempre de acordo com a margem que deixamos lá no molde. Já finalizei aqui, ficou dessa forma, o espaçozinho aqui no meio, tá? No transpasse. E agora, para o acabamento, eu vou vir aqui, faço uma dobrinha de 1 centímetro e encaixo aqui por cima para passar a costura de pesponto. Vou dobrando aqui certinho e passando o pesponto. E aqui nessa parte, se você tiver alguma dificuldade, você pode alinhavar ou usar os alfinetes. Nesse caso aqui eu não coloquei alfinete, estou só dobrando e passando aqui diretamente no tecido, mas só para agilizar o vídeo. Eu recomendo que, se você for iniciante, principalmente, você use ao menos os alfinetes, se não quiser passar alinhavo, porque sempre facilita aqui e fica com um resultado melhor. Já finalizei aqui o pesponto, vou mostrar aqui como que ficou assim o acabamento do punho e aqui o transpasse da manga. Eu já vou vir aqui para a lateral dessa manga e vou passar uma costura fechando. Iniciando aqui na barra da manga, no punho, né, na verdade. Vou passando a costura aqui em direção à cava, sempre com a mesma margem de 1 centímetro que deixei lá no molde. Finalizado aqui o fechamento lateral, ficou assim a manga, ó, certinho. Agora eu preciso repetir esse mesmo processo aqui para a outra manga. E aqui eu já repeti a mesma costura certinho aqui, coloquei o punho. Agora preciso passar lá no overlock essas laterais aqui da manga, aproveitando, eu já vou passar essa parte aqui da blusa também, para depois continuar aqui colocando as mangas. E aqui eu já passei lá no overlock, tá tudo com acabamento certinho. Essa parte aqui também, ó, da lateral. E eu já venho aqui para o fechamento dessa lateral, que vai ficar com o zíper. Então, inicialmente, eu vou fechar aqui só uns 5 centímetros, mais ou menos. Iniciando aqui na cava, desço os 5 centímetros aqui. E aí vai ficar assim, com essa parte aqui, ó, aberta, para a gente fazer a colocação do zíper depois. Agora eu já vou aqui para a colocação das mangas. Para colocar a manga, sempre temos que observar o que é a parte frente da manga para encaixar com a parte frente da peça. Coloco assim por dentro, vou deixar bem certinho aqui na costura, fazer uma pequena conferência, ó. Sempre encaixo aqui as costuras laterais e faço uma pequena conferência para ver se está realmente encaixando certinho. Caso não esteja, a gente pode vir na parte do franzido e fazer o ajuste. Aqui já está tudo certinho, agora eu só preciso trazer aqui para a máquina para costurar. E essa parte aqui do encontro das costuras, você também pode usar alfinetes para facilitar, né? E ficar a costura bem certinha da lateral da manga com a lateral da blusa. Aqui eu só vou passar a costura agora
para encaixar aqui a manga também. Se você não quiser fazer dessa forma, você pode usar os alfinetes ou você pode alinhavar. Vou passando aqui, ó, já estou chegando no finalzinho, na costura aqui que fica na lateral da manga, que foi exatamente onde eu iniciei. Finalizo aqui com retrocesso e esse aqui foi o resultado, ó. Vou repetir esse mesmo processo com a outra manga. Aqui eu já coloquei a outra manga também, da mesma forma. E agora eu vou vir aqui para a colocação do cós do cropped. Aqui eu já estou juntando as duas partes, frente e costas, porque ficou separado. Se você preferir, você pode também cortar uma tira inteira. É só posicionar o molde na dobra do tecido. Aqui eu estou fazendo a costurazinha da lateral. E aí ficou dessa forma, aqui depois passa o ferro. Essas costuras vão ficar abertas. Vou trazer aqui para a minha peça, vou colocar da mesma forma que eu coloquei o punho, costurando primeiro aqui do lado avesso, aqui na cintura do cropped. Vou pegar aqui só uma camadazinha do tecido e vou encaixar aqui na parte da cintura do cropped. Venho passando aqui a minha costura com a margem de 1 centímetro, encaixando aqui certinho, alinhando bem o tecido do cós com a cintura aqui da peça. Eu vou passando até finalizar aqui do outro lado, que eu já estou finalizando, chegando aqui do outro lado, finalizando aqui com retrocesso. Vou mostrar aqui como ficou assim, ó, parte interna. Agora para o acabamento eu vou fazer o mesmo processo lá do punho. Vou dobrar aqui 1 centímetro, vou encaixar aqui por cima e vou passar a costura de pesponto. Vou dobrando aqui o tecido certinho e passando a costura. Acelerei um pouquinho aqui o vídeo, mas o processo vocês podem perceber que é o mesmo lá da parte do punho. Aqui também, qualquer dificuldade, você pode alinhavar ou colocar alfinetes. Aqui, ó, na costura lateral, veja que ficou bem certinho o encontrozinho aqui da costura do cós com a lateral da peça. E aí eu vou dobrando, encaixando tudo e passando a costura de pesponto. Esse pesponto é na borda, bem retinho, mas mais retinho possível que você conseguir, para ficar com um acabamento legal aí na peça. Finalizei aqui esse acabamento do cós, ó, ficou assim, certinho a costura. Agora eu vou lá para o overlock, passar essa parte aqui, esse pedacinho que ficou sem o overlock, e aproveitando, eu já vou passar aqui também o acabamento nas cavas. Aqui também preciso passar lá no overlock. O zíper eu vou usar esse aqui. Já passei lá o acabamento, ficou dessa forma. O acabamentozinho aqui também. Agora eu vou para a colocação do zíper. Aqui para o zíper eu vou usar esse zíper invisível. Ele é um pouquinho grande, mas não tem problema, depois é só cortar a parte que sobra. E aqui para a colocação eu já abri o zíper, ó. Vou colocar aqui o acabamentozinho, o finalzinho do zíper certinho com o cós e vou passar inicialmente uma costura na bordinha do zíper, só para deixar ele aqui na posição certinha de passar a segunda costura. Então essa não é ainda a costura que deixa ele invisível, e sim uma costura só de posicionamento aqui, só para ele ficar já certinho, para depois eu trocar o calcador aqui da máquina e vir com a costura que deixa ele invisível. Costurei aqui um lado, vou agora para o outro lado aqui do zíper, vou fechar aqui um pouco, né, porque ele é grande, então fica bastante sobra. Fechei aqui, ó, uma parte, e esse finalzinho dele aqui é muito importante deixar bem certinho. Essa parte tem que ficar bem retinha, não pode ficar repuxando nada, para depois não formar defeito no finalzinho do zíper. Vou iniciar aqui a costura da mesma forma que eu costurei o primeiro lado, é na bordinha dele, é só para fixar.
E da mesma forma eu vou passando aqui a costura na borda desse zíper. Já finalizando aqui na cintura. E aí ficou assim. Os dois lados já estão costurados. Eu agora vou trocar aqui o calcador da máquina para esse aqui, que é específico para zíper. E aí sim, eu vou passar a segunda costura, que realmente é responsável por deixar ele invisível. Já troquei aqui o calcador, coloquei o calcador de zíper. Agora eu venho aqui passando uma segunda costura. Vou reabrindo, ó, esses dentinhos aqui do zíper. E passando a costura o mais próximo possível do dentinho do zíper. E é essa costura que realmente vai deixar ele completamente invisível. Vou sempre arrumando aqui certinho. E vou passar a costura até essa parte inicial aqui, que parou a costura da lateral do cropped. Chegando aqui no finalzinho, eu já faço o retrocesso. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Esse lado aqui eu vou costurar de cima para baixo. O primeiro eu costurei de baixo para cima. E esse segundo eu costuro assim, de cima para baixo, que é justamente para não precisar trocar aqui esse calcador. Porque ele tem dois lados aqui, mas são calcadores separados. Vou passando aqui, ó, bem certinho. Sempre observando também, gente, para não pegar em cima dos dentinhos do zíper, tá? Senão ele não abre. Passado aqui certinho, agora eu vou fechar o zíper para conferir, ver se ficou ok ou se precisa de algum reparo, né, para fazer. Vou descer aqui ele certinho. Aqui já ficou certinho, ó, tá invisível realmente. Aqui bateu certinho as costuras, não vai precisar de tá passando nenhuma costura a mais para retoque. Aqui para finalizar eu vou dobrar essas pontinhas e vou fazer uns pontinhos à mão para não ficar aparecendo. Dá para fazer na máquina também, mas eu prefiro fazer à mão, que fica com acabamento melhor. Então vou finalizar tudo aqui, vou passar ferro e volto para mostrar essa peça pronta para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, detalhezinho aqui do decote com o recorte bem encaixadinho aqui no busto. Vou virar assim para vocês verem o detalhezinho aqui da manga, ó. Detalhezinho transpassado na manga. A parte costa, certinho aqui o decote. O zíper aqui do lado, ó, fica bem discreto, quase não percebe que tem aqui o zíper. E fica também bem confortável para vestir. Fica bem tranquilo aqui para vestir colocando o zíper. Quem gostar pode fazer aqui um pouquinho mais curto, essa aqui ficou bem em cima do cós mesmo, mas quem gostar mais curtinho é só diminuir lá no comprimento. Esse foi o nosso conteúdo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, ativa as notificações para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui. E lembrando também que para quem quiser comprar o molde dessa peça, o link de compra eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Esse foi o nosso conteúdo, espero muito que você tenha gostado. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.